Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, quase que o Alexander Zverev dança na primeira rodada do Masters 1000 de Paris, jogando contra o Camilo Hugo Carabelli. Precisou de vencer de virada, 2 sets a 1, 6-7, 6-1, 7-5. E chegou a estar quebra atrás no terceiro set, né? A gente sabe que o Alexander Zverev tá longe de viver o melhor momento dele na carreira, né? Mas não deixa de ser aquele negócio, né? Veio de uma final, jogou um grande torneio, quase ganhou do Sinner, né? Deu um baita trabalho para o número 2 do mundo e, obviamente, um dos principais tenistas da atualidade, se não o principal nessa superfície, que é a quadradura, principalmente a quadradura indoor. Mas a questão é, o Alexander Zverev hoje, né, tipo assim, machucou pouco no fundo de quadra, ele teve muita dificuldade de lidar com os slices, a variação que colocou o tenista argentino, né, o Hugo Carabelli, teve muita dificuldade estratégica, né? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes você vai ter uma dificuldade tática dentro de um jogo, etc. E ajustes são feitos, aí que faz parte estratégica do tenista entender o que ele precisa fazer, entender o que ele precisa mudar. E a meu ver, o Zverev fez isso de maneira muito porca, né? Demorou muito até ele conseguir mudar. Quem tentava até mais variações é o Hugo Carabelli, né? Mas o Zverev, a meu ver, só foi ter um pouquinho mais de inteligência quando foi mais pra rede, que não é muita dele, não é um cara que gosta de ir lá ficar voleando, etc, né? Mas a verdade é que ele precisou, né? No fundo de quadra, ele não tava conseguindo machucar, o Carabelli tava sendo inteligente o suficiente para continuar jogando pelo backhand do tenista alemão, né? Que é onde ele tem mais dificuldades. E aí a gente viu um jogo cada vez mais truncado para o Alexander Zverev. Ele teve um segundo set onde ele foi melhor, mas muito porque o Carabelli também fez um segundo set horroroso, né? O nível de tênis do Carabelli caiu muito ali no segundo set. Mas, de qualquer jeito, ele consegue aí a vitória, avança a terceira rodada do torneio e agora é ver o que ele consegue fazer, né, no próximo jogo, porque, sinceramente, assim, ele enfrenta ou Fokina ou Arthur Kazuks, né, o Fokina, inclusive, acho que ganhou o primeiro set contra o Kazuks, né, e eu fico pensando, o que será que ele vai fazer contra o Fokina? Será que ele vai conseguir jogar bem, né, porque o Fokina, conseguindo jogar em bom nível de tênis, pode ameaçar, ele tem bons recursos no fundo de quadra, então, assim, pra mim é um jogo do Zverev que, assim, reflete um tenista que tá com a confiança muito oscilante e que poucas vezes tá se sentindo confortável dentro de quadra na temporada. Isso é um grande problema, né? Se você não se sente confortável, você não joga o seu melhor. Quando você não joga o seu melhor, você precisa sair da zona de conforto. E o Zverev nunca foi o melhor tenista em fazer isso. Então, a verdade é que, assim, o Zverev hoje correu risco de uma eliminação, correu risco até de ir para Turim super pressionado, onde ele defende 600 pontos e é aquele negócio, se ele vai mal lá, ele pode terminar o ano fora do top 5, dependendo do que acontece no torneio. Então, assim, o Zverev ele precisa dar uma resposta. Ele só conseguiu ganhar de 3 vezes de top 10 nessa temporada. Essa temporada, ela é principalmente ruim para o Zverev no aspecto de jogos grandes, né? Porque o que você espera de um tenista top 5? Que ele cresça na hora da verdade, nos jogos grandes, né? O Zverev não tem feito isso, né? Ele conseguiu uma vitória contra o Musetti, legal, contra um Bechelta cansado, lá no Montreal. Foi Montreal? Foi. Não, foi Cincinnati. Montreal, o Shelton ganhou. E ele conseguiu a vitória contra o Djokovic lá no Australia Open, que o Djokovic, a gente sabe, acabou abandonando no final ali do primeiro set. Então, eu olho pro Zverev e penso, é um tenista obviamente qualificado, não estaria lá no top 10 se não fosse, né? Mas a verdade é, né? Tá muito refém do que ele consegue fazer em termos de confiança, porque a partir do momento que ele perde a confiança, ele se torna muito vulnerável. E hoje eu não esperava, de verdade, mesmo que se trate de uma quadradura lenta, que tem dado o que causar até agora, né? Eu não esperava que ele fosse ameaçado pelo Hugo Carabelli, né? Porque se tem uma coisa que o Zverev faz bem é jogar no saibro. Ah, porque o Carabelli é saibreiro. O Zverev também. Ele já fez final de Roland Garros, né? E ele já ganhou um monte de Masters 1000 no saibro, né? Ele já conseguiu vencer Roma, ele já conseguiu vencer Madrid. Se não me engano, em um dos anos ele venceu os dois no mesmo ano, né? Tipo assim, ele é um cara que sabe jogar no saibro, joga do Nadal no saibro. Então, eu não espero que o Zverev tenha tantas dificuldades de se tratar de uma quadradura lenta, né? Porque ele sempre gostou de jogar em superfícies onde a bola anda mais lento. Então, assim, vamos ver, né? Tanto é que se você for olhar o histórico do cara, ele já foi bem em Roland Garros, ele já foi muito bem em torneios no Saibro, mas na grama é onde ele se destaca menos. Não à toa, ele nunca foi às quartas de final de Wimbledon. Até hoje na carreira dele, ele nunca conseguiu chegar às quartas de final de Wimbledon. Então, vamos ver o que acontece aí pro Zverev
no restante desse torneio, se ele vai enfrentar realmente o Fokina ou o Kazuks, né? Confrontando o Fokina, vai ter que trabalhar muitos pontos, o Fokina se defende super bem, e passando do Fokina, ou é Musetti ou é Medvedev. E assim, se tratando do histórico dele ali com o Medvedev, ele vai torcer muito pelo Musetti, né? Porque contra o Medvedev tá feio pro Alexander Zverev recentemente. Então, ele perdeu 13 dos últimos 15 jogos contra o Danil. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.